Olá, você que nos assiste, está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem um compromisso de 2 vezes por semana trazer convidados super especiais para falar sobre educação, economia, saúde e principalmente sobre política. Eu me chamo Bianca Chagas e ao meu lado ele, Wilson Júnior. Olá, Bianca. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Só ampliando esse leque de assuntos que Bianca comentou no início, hoje vamos falar sobre cinema, arte, cultura e tantas outras coisas. E teatro. A nossa convidada de hoje é super especial e é a professora Adriana Amorim. Ela é atriz, diretora, dramaturga e doutora, mestre em artes cênicas. Atualmente, ela é pró-reitora de Ações Afirmativas, Permanência e Assistência Estudantil na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, instituição na qual atua como professora titular no curso de Cinema e Audiovisual. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Interior Baiano Notícias, Adriana. Muitíssimo obrigada pelo convite, pela recepção tão calorosa e afetuosa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Adri. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Will, eu vou perguntar para a senhora o que te fez entrar nesse mundo do teatro? Qual foi o sentimento? Como é? Porque assim, a gente quer entender como é que é a sua história e eu queria ouvir um pouquinho da senhora. Ai, meu Deus. Primeiro, pode me chamar de você, se Você? puder, eu prefiro. Né? Tá, Pronto. Chamar de Dri, então, Drica, pode ser? meu Pronto. nome Eu percebi social, que muita gente quase. chamando de Drica, eu falei, vou chamar de Drica. De Drica, Pode pronto. chamar, e é mais fácil, né? Quando fala professor, o senhora vem quase, né, que a rebote. Então, pode me chamar de Drica e de você. Meu pronome social é você. Ótimo. Nossa, é uma longa história desde criança, né? Uma paixão pelas novelas, sobretudo, né? Uma marca muito forte na minha vida é a novela Roque Santeiro, a personagem da Viúva Porcina, né? Feita pela falecida, né, simbolicamente, Regina Duarte, pela aquela atriz incrível que ela foi, né, e assim, como uma criança do interior baiano, né, daqui de Vitória da Conquista, eu tinha uma paixão por novelas, né, e aí eu estudei no orfanato, lá Santa Catarina de Sena, ali na Frei Benjamin, e ali eu já fazia teatro nas aulas, né, assim, na escola, né, professoras muito atentas, muito... que permitiam a gente fazer isso, né? Quem foi minha estagiária lá, na 4ª série, foi Lana Sheila, né? Então, assim, também esse encontro com ela, eu era uma criança, ela era uma adolescente, assim, uma jovem, né? Fazendo sua graduação, e a gente teve esse encontro, então, foi nas escolas, na igreja, né? No grupo de adolescentes, nova geração, de Chico Paz, né? Coordenado por Chico Paz, um grande músico daqui de Conquista, lá na igreja do Bom Jesus, ali no bairro Brasil, na Paramirim, né? Então, essas coisas de criança mesmo, e de brincar com os primos, em casa e na escola, de fazer teatro. Aí eu sempre falei, então, que eu queria fazer artes cênicas, porque eu tive um período que eu passei em São Paulo, né? E aí eu tinha esse puxadinho, assim, e eu lembro que eu falava desde cedo, né? Eu quero fazer artes cênicas, sempre foi um desejo, assim. Aí eu tentei escola de teatro na UFBA, em 94, não passei no teste de aptidão, e aí eu fui para São Paulo e aí eu comecei lá, né? Assim, profissionalmente eu comecei no Teatro Escola Macunaíma, lá em São Paulo, em 94. Aí muita água rolou debaixo da ponte. Observando na breve biografia que a gente contou, que só que, gente, dá um trabalho fazer. Quando a biografia é muito extensa, a gente tem que falar só 30, 45 segundos. É um trabalho resumir. Mas a gente ali, um pouquinho, ficou faltando muita coisa, mas é isso. Mas você já escreveu, dirigiu, atuou, aí leciona também. Sim. São experiências diversas, Sim. São muitas. Qual dessas você tem mais afinidade? Vou fazer várias perguntas agora. Tá. Qual você tem mais afinidade? Qual mais desafiadora? Qual a que você não quer mais fazer? Que pergunta boa. Olha, assim, eu gosto muito... Eu sou atriz. A que eu falo de frente, assim, eu sou atriz. A primeira de todas é ser atriz, né? Apesar de ter feito licenciatura na UFBA, eu fiz Macunaíma em São Paulo e fiz muito teatro, né? Antes, na época anterior aos editais, que a gente se virava para fazer com dinheiro do leite das crianças, né? Então, eu sou atriz. E aí, por uma necessidade, né, de alimentar a família e tudo, aí eu me tornei professora e as outras áreas eu acabei ocupando assim em função da Casa Azul, que é a experiência mais importante da minha vida em relação a teatro, porque ela une a produção, né, como atriz, que eu desenvolvi mais como diretora e como dramaturga, foi na Casa Azul, e como gestora de alguma forma, né, como professora, assim, idealizadora mesmo e conselheira artístico-pedagógica, né? Assim, eu tive uma experiência muito rica em Salvador,
no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, com o professor Luiz Marfuz, um grande mestre, né? Com o projeto Cuida Bem de Mim, que é um projeto basilar assim, da arte e educação lá em Salvador. Então, muito do que eu faço hoje, eu aprendi com ele lá em Salvador. Eu fiz teatro um pouco em São Paulo, então teve muita coisa assim, que foi se juntando, né, nesse mochilão, e aí eu me sinto bem confortável nesse lugar de atriz. No entanto, ser professora também me é muito confortável, sobretudo porque é o que eu recebo salário para. Então, eu me sinto também muito à vontade, né? Eu já fui professora de inglês muito tempo também, assim. Eu lhe digo que quando eu era pequena e me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu dizia atriz ou professora. E quis o destino que eu me tornasse atriz e professora. E professora de arte, né? Então, assim, eu devo fazer parte, infelizmente, dos 2% das pessoas que amam a profissão, né? Que amam o trabalho. Eu amo muito meu trabalho, assim, eu sou muito realizada e recebo por isso, né? Esse é o privilégio. Eu tenho uma curiosidade. Atuar e, no caso, dirigir, diferente, né? Tem são uma coisa... O que é mais, assim, o que chama a atenção? O que você, quando está atuando, você fala, nossa, eu não imaginava que dirigir era assim. Dirigir, eu acho que assim, a grande dificuldade de dirigir é porque você dá conta da obra toda, né? Então, por exemplo, quando você está como atriz, ator, você vai estudar o seu personagem. Claro que você estuda a obra toda, mas você é responsável pelo seu personagem, pela relação com os outros e tal. Mas em termos de responsabilidade autoral mesmo, né? É aquele seu trabalho num personagem. A direção é responsável pelo desenvolvimento de cada pessoa que está na equipe e pela liga dessa produção, né? Eu acho... Para mim é um pouco mais desafiador, porque eu acho que eu sou, por natureza, atriz, né? Então, ser diretora, para mim, é um aprendizado como atriz também, vendo as pessoas que me dirigiram, como elas trabalhavam, e por ter estudado, né? E aí também, mas eu gosto muito de dirigir, só que o desafio para mim é maior, porque eu não acho que eu seja uma diretora de nascença, eu acho que foi o percurso que eu segui, né? Mas, para mim, a grande diferença, assim, e aí, quando eu estou atuando, eu vejo, né? É que o diretor, a diretora tem que estar atento à produção de cada artista, não só de cada ator e cada atriz, mas figurinista, né, cenógrafo, e unir isso tudo no final, né? Assim, porque tem uma coisa que está na sua cabeça, tem uma coisa que vai para o palco e tem uma coisa que está na cabeça de quem assiste. Assim, unir essas três coisas é um grande desafio. Bom, Drica, muito se fala dessas dificuldades e os desafios enfrentados na profissão de arte, né? Trabalhar com arte tem isso, né? E eu queria saber quais são esses desafios. Você sofreu esse tipo de problema que todo mundo comenta ou não? Sim, muitos. Os desafios comuns né, que eu acho que eu posso passar rapidamente por eles aqui, porque todo mundo já conhece, né? A baixa valorização, né? A não compreensão disso como um mercado de trabalho. Então, eu tenho 3 filhos, né? Assim, o meu ex-marido, ele é diretor, ator também, então a gente é uma família de artistas, né? E a gente pagou o preço de ser uma família de artista, né? De não ter dinheiro para comprar um mucilão da criança, de ter que pegar dinheiro emprestado, de estar sempre pedindo ajuda da família, porque não tinha uma renda fixa, a cobrança da família, você não vai fazer um concurso, né? Esse tipo de coisa. Mas isso aí, eu acho que as pessoas já conhecem. Eu quero falar de um outro desafio, assim, que eu tenho descoberto que foi um desafio e que tem sido um desafio agora, assim, né? Que é a colonização do nosso sonho. Eu aprendi isso um pouquinho com o Krenak, né? Então, por exemplo, como eu decidi ser atriz, eu sempre soube que eu queria ser atriz, trabalhar com teatro, isso queria dizer, quase que naturalmente, que eu queria ser famosa, ou que eu queria trabalhar na Globo, ou que eu queria ganhar o Oscar, ou que eu queria estar no eixo Rio-São Paulo. E eu cedi aos apelos dessa grande mentira, assim, né? Então, eu fui para São Paulo, eu fiz Macunaíma, eu cheguei a fazer carreira, eu deixei minha foto pagando meu mico lá na Globo, tentei essas coisas, e aí, no meio desse caminho, fui vivendo, trabalhei em hotelaria, vendi consórcio, vendi Avon e tal, e a vida ia passando paralelamente a esse suposto sonho que era meu, e que hoje eu entendo que ele foi implantado em mim, né? Por que eu entendo isso? Aí, fui mãe solo, voltei para a Bahia, as coisas muito difíceis, e fui entrando na arte e educação. Hoje, a pessoa que eu sou hoje, com 49 anos, né? Eu entendo, assim, quando eu faço projetos como a Casa Azul, como o Cine em Cena, os projetos que eu faço, o FUICA, os projetos que eu faço na universidade, e eu vejo a grandiosidade de você trabalhar com pessoas do interior, trabalhar com pessoas para as quais a arte é uma transformação real e concreta, assim, sabe? Que está em outro horizonte, eu entendo que eu amo muito isso, sabe? Assim, isso pode ser uma construção para eu me conformar. Se for tudo bem, deu certo, eu me conformei. Ótimo. Assim, porque eu amo ver, por exemplo, meu filho faz coral Neugibá.
Quando eu vejo o coral da Nilgibá, a orquestra se apresentar com aquelas crianças que estão aprendendo, eu fico extremamente emocionada. E eu acho que isso é tão valoroso quanto assistir um espetáculo de Fernanda Montenegro no Municipal de São Paulo, entendeu? Porque não deixa de ser arte, né? Exatamente, assim, para mim é mais arte ainda, porque é Uhum. uma arte que transforma. Claro que Fernanda Montenegro é, pelo amor de Deus, super arte, mas tem um nível de produto aí, sabe? Assim, e que tudo bem também. Mas, assim, isso me comove, sabe? Poder fazer esse tipo de arte que muda a vida de algumas pessoas. E é aí que eu acho que é meu coração de professora, sabe? E de mãezona, assim, de fazer com que a arte transforme a vida das pessoas, né? E isso eu sinto muito, estando no curso de cinema, né? E, por exemplo, uma coisa que para mim é incrível, assim, eu tenho uma rocinha agora e eu sou muito feliz. E aí eu entendo, por exemplo, que a felicidade que eu sinto quando eu vou para a roça, ela não foi implantada em mim de mentira. Ela é fruto de uma tradição dos meus pais, da roça e tal, e ela é muito real, assim, sabe? Então, hoje, ser professora da UESB, ser professora de cinema, fazer meus projetos, ter a Casa Azul e poder ir para a roça, eu me sinto uma pessoa muito, muito mais realizada do que eu acho que eu estaria se eu estivesse no mercado. Porque eu tenho amigos que são famosos e o preço é muito alto. Eu tenho certeza que eu não gostaria e eu não conseguiria pagar esse preço, sabe? Não sei se eu te respondi, assim, ou se eu fugi um Não, pouquinho. respondeu. Não, falou dos desafios. Eu já conheço experiências nesse sentido, de pessoas que... Jornalismo, mesma coisa, viu, gente? Sim. A família, quando vai fazer jornalismo, já fala. Minha mãe falou isso. Ó, então vai ser na Globo, né? Não sei o quê. Acho que Repórter. o termo. Só que eu até brinco, falo assim, não, eu sou de texto e no máximo aqui um bate-papo, um podcast. Mas acontece, você falou sobre o ESB. Sim. Atualmente está como pró-reitora de ações afirmativas, permanência e assistência estudantil da UESB. Projetos, ações, o que foi desenvolvido ao longo desse 2023 e o que tem aí, digamos assim, de planejamento para 2024? Então, esse convite foi, assim, realmente assustador, né? Eu estava quietinha lá trabalhando, aí alguém me falou, professor Luiz Otávio quer falar com você. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Deixa eu ver. Bom, não fiz nada, vamos lá, né? E aí ele, o professor Marcos Henrique Fernandes, eles me convidaram, né, para assumir a pró-reitoria que estaria sendo constituída ali, né? Então, eu sou a primeira pró-reitora dessa pró-reitoria. Antes dela, teve a assessoria, né, de ações de acesso, permanência e assistência estudantil. E o professor Luiz, eu jamais vou esquecer disso, assim, ele falou para mim, a gente precisa reconstruir a UESB nesse pós-pandemia e eu acredito que só pela arte, pela cultura. Então, por tudo que você faz, eu tenho um perfil extensionista muito forte, e pelas coisas que eu faço na Casa Azul, e eu fui diretora do departamento, né? Então ele falou assim, eu preciso de você nesse lugar para reconstruir, né, essa relação de afeto e de esperança, né? Então foi bem lindo, assim, porque eu não tinha nenhuma relação com eles enquanto gestão. Não votei neles na primeira eleição. Eu falei, professor Luiz, você sabe disso, né? Assim, ele falou, sei. E para mim foi muito incrível, assim, para eu confiar no trabalho, porque eu vivi isso. Eu não foi indicação, não foi troca, não foi nada. Eu fui convidada a assumir isso com essa tarefa de promover uma possível transformação no ambiente acadêmico a partir da arte, da cultura, né? Então, ele e toda a gestão, sempre muito aberto às minhas propostas, né? Sempre muito, muito parceiro mesmo, né? E a gente tem feito coisas a partir disso. Essa pró-reitoria, ela tem vários desafios, mas o maior, sem sombra de dúvidas, é a saúde mental. Né? Então, assim, muitos casos, né, de atentado contra a própria vida, alguns bem-sucedidos, outros não, mas são sempre tentativas. E as pessoas, elas têm demandado sempre um psicólogo, né, uma equipe de psicólogos e tal. A gente está cuidando disso também, mas isso assim, é o extintor, né? A gente precisa cuidar para que não chegue lá. Não dá para garantir um psicólogo, uma psicóloga para cada estudante, não faz sentido isso, né? Então, o que a gente tem buscado fazer é construir um ambiente acadêmico saudável, né? Então, a arte é uma grande parceira nesse sentido. Então, a gente realiza projetos como Vem para a UESB, como FUICA, né? Assim, a gente fez uma intervenção no módulo 5, né? Que a gente está trabalhando para que ele seja mudado o nome para módulo Ariel da Mata, que foram estudantes que fizeram grafite, que fizeram lambe-lambe, num módulo onde os estudantes viveram uma experiência muito traumática. Então, assim, a maioria das ações, eu faço as ações burocráticas, RU, Bolsa, né? A gente tem muitos programas agora de bolsas. A gente está construindo um programa de permanência com arte, né? Assim, então, a gente tem feito isso já e a proposta é que, a partir de 24, que isso seja efetivado mais rigorosamente, assim, né? De uma política cultural mesmo para a universidade, porque certamente é por aí, é pela experiência afetiva, simbólica da arte que a gente vai conseguir vencer muitos dos desafios que estão postos, né? Sim. Eu sou da UESB da época da ocupação,
onde hoje é o SURT, né? Sim. Eu sou de 2007, entrei lá. Você é bem antigo lá na Ei, UERJ, né? peraí. Não, brincadeira. Mas eu falo porque naquela época se discutia a questão da residência, né? Sim. E era realmente, chegou a se ocupar o SURT, visando realmente ter a residência, como era difícil para muita gente permanecer na instituição. E não era tão debatida a questão da saúde mental, mas a questão da vulnerabilidade social impedia colegas meus de formar. Eu tive colegas que abandonaram no meio do curso, justamente por isso. E a permanência é a questão da saúde mental também, que na época não era tão discutido como é hoje, né? E a gente já tinha colegas que sofriam. Sim, sim. E é importante a gente ainda continuar discutindo, né? Porque é isso que a gente está tentando todo dia mais, a gente frisa isso lá na universidade também. Então, acho que é a parte mais importante a gente continuar frisando, que é muito importante discutir sobre psicologia, saúde mental. Ampliar, né? Quanto mais programas, melhor. Isso. E ampliar o debate, assim, porque tem algumas coisas que, às vezes, elas são fáceis de ser ditas, e eu acho que a gente precisa para as coisas mais profundas. Primeiro, assim, é um processo histórico, não é um pó de pirlim-pim-pim. Então, assim, as demandas crescentes da permanência, elas são fruto do sucesso da política de acesso. Então, o pessoal fala assim, não adianta entrar para não poder ficar. Não é possível fazer uma política de permanência sem o sucesso da política de acesso. A gente não tem como criar coisas antes. É a mesma coisa da inclusão. A universidade não está preparada para a inclusão. Não está e jamais estará, desde que as pessoas entrem. Então, infelizmente, a gente precisa ter uma consciência histórica de que uma geração vai passar pelos desafios para construir para a próxima geração. Então, isso é simbólico. É você entender que não é fazer uma discussão rasa nas redes sociais. Ela é importante também, porque a gente está lá e ela é simbólica também, mas aquilo ali não está levando em conta uma série de considerações, né? De que isso está acontecendo no Brasil e no mundo todo, de que as pessoas estão chegando na universidade e realmente a universidade sempre foi um espaço elitizado. E ela não vai deixar de ser se não for pela presença dessas pessoas agora. Então, a gente acabou de aprovar a criação de cotas adicionais para pessoas travestis e trans. Aí eles falam assim, a gente precisa mudar o currículo, precisa mudar o comportamento das pessoas. Não vai mudar enquanto esses corpos não estiverem aqui. Entende? Assim, não tem como a gente, pessoas cis, construir uma universidade ideal para depois as pessoas trans entrarem. As pessoas trans vão entrar, vão encontrar muitas dificuldades e, a partir daí, vão criar um espaço mais adequado para a permanência dessas próprias pessoas. Então, é complexo. Não é a gestão, não são os professores, não são só os alunos. É o encontro do debate, desses diálogos, desses 3 e muito mais setores, né? Não é simples, é complexo, sabe? Quando a pessoa acha que tem uma saída para essas coisas, não tem. Por exemplo, a residência hoje existe. Existe porque alguém esteve lá. Talvez antes disso não se sabia da necessidade. A necessidade não existia, entendeu? As soluções vêm a partir da necessidade, né? Isso é um fato. Bom, nosso papo tá muito bom, viu, Drica? Mas eu vou interromper só pra gente poder lembrar o pessoal de casa que notícia é com o Interior Baiano, tá, gente? Então, se você quer conferir isso e muito mais, nosso bate-papo, matéria, é só você entrar em nosso portal, nosso site, interiorbaiano.com e conferir tudo de última mão. De primeira mão. De primeira mão. Gente, e só um adendo aqui. Quem tá acompanhando pelo YouTube, eu reforço, acho que todo episódio do Interior Baiano. Você faça a sua inscrição no canal. Aí você dá um joinha logo no episódio, porque a ordem não importa. Você pode dar um joinha, ativar o sininho, se inscrever, ou você pode fazer isso ao contrário, mas você não pode deixar de fazer essas 3 etapas. Por quê? Porque ao ficar inscrito no canal, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Interior Baiano, vai ficar por dentro da entrevista com a Drica, vai ficar por dentro de outras entrevistas que tiveram aqui, e vai ver os cortes e tudo. Ao dar o joinha, você fortalece. É isso aí, você tá dizendo que gostou, você vai pegar e compartilhar com a galera. E ao ativar o sininho, você vai ficar por dentro de tudo que rola posteriormente. Você vai estar sempre vai receber no celular ali, vixe, entrevista nova no Interior Baiano, saiu o corte. Então, fica ligado, gente. E não esquece de comentar, tá? Se você tiver alguma dúvida, gostou do nosso bate-papo, quer tirar uma dúvida também com a professora, aí a gente pode, mandar para ela depois, conversar ali. Então, deixa de seu comentário lá e não esquece de dar o like. Dá o like. Comenta aqui o que você está achando desse bate-papo, a sua experiência na universidade. Fala aqui com a gente que a gente vai interagir aí. Pronto, então bora começar o segundo bloco? Drica, muita gente comenta ainda. Eu também, eu acho que, assim, eu já tive essa discussão com
com a prima minha e com outras pessoas, até aqui, acho que no trabalho a gente nunca chegou a debater isso não, mas sobre o fato da universidade parecer, em determinados momentos, ou ser também um ponto isolado ali no meio da cidade, sabe? Dela não estar integrada, dela, apesar de não existir muro, ela ter muro, porque o tio que vende tubaína na porta não tem acesso à universidade, sabe? Como fazer para que ela se integre mais às comunidades, para que, sabe, o cara ali na zona periférica, o filho dele às vezes não tem acesso de estar estudando ali, mas tem acesso à questão extensionista da universidade, que a pesquisa chegue de fato, o resultado da pesquisa chegue nele. Como fazer para integrar a universidade às comunidades, digamos assim? Olha, eu já morei em São Paulo, já morei em Salvador e viajo bastante, assim, né? Quando eu me mudei para a Conquista, né? Eu primeiro passei no concurso em Jequié, fiquei 3 anos entre Jequié e Salvador, aí depois acabei me mudando para cá e fui transferida para cinema, né? Eu fiquei impressionada como a universidade está dentro da cidade, né? Então, assim, às vezes a gente tem um olhar de quem só está dentro, então não compara. Entre as outras cidades e universidades que eu conheço, eu te digo, a UESB, ela faz parte da cidade, assim, né? Eu vejo, por exemplo, minha mãe quando eu cheguei, fazia ginástica lá no bairro Brasil, num espaço da prefeitura de um programa de extensão. Aí, durante um tempo, teve um projeto de teatro, assim, tem um núcleo de direito, né? Então, tem algumas esferas da universidade que estão na cidade que as pessoas não sabem que é da universidade, talvez, né? Então, tem isso, assim. Existe uma coisa um pouco elitizada na universidade? Existe. Existe porque, infelizmente, ainda é próprio da universidade. A universidade é um espaço privilegiado de saber, infelizmente, do ponto de vista que a gente entende a sociedade. Então, a pessoa precisa ter estudado mais, precisa ter passado num processo seletivo para estar lá. E aí, lá também, ela tem um projeto de ciência, de estudo e de aplicação dessa ciência específico. Isso, gente, pode parecer polêmico, mas eu não tenho medo de polêmica, tá? Isso precisa ser mantido, porque a universidade, ela precisa ser o melhor que ela puder ser no que ela é. Então, assim, a gente exige de um hospital que ele seja o melhor hospital que ele pode ser. A gente exige da Rede Globo que ela seja a melhor emissora. Então, a gente tem que exigir da universidade que ela seja universidade. O equívoco, eu acho, está em que as pessoas imaginam que a universidade ela se confunda com o poder público. Então, às vezes, cobrança que as pessoas fazem para a universidade, elas deveriam estar fazendo para a prefeitura e as suas secretarias. Então, por exemplo, a gente recebe muita demanda lá de transporte. Eu falo, gente, transporte é uma demanda por lei, por Constituição do município. Então, se a universidade resolve um problema de transporte, ela está desrespeitando a lei, ela está despolitizando a educação, porque os estudantes precisam saber quais são as atribuições das esferas administrativas. Então, e outra coisa, a gente está privilegiando, aí sim, quem está só lá dentro. Então, o transporte tem que ser bom para universitários e não universitários. Então, os universitários precisam ser uma força para melhorar a cidade como um todo, entendeu? E eu acho que isso a universidade faz. E aí as pessoas acham que não faz, sabe? Então, eu acho que para a gente que está debatendo isso, é preciso a gente se municiar de informações nesse sentido, né? Mas isso não quer dizer que a gente não erre em algumas coisas. Esse afastamento, ele precisa ser combatido. E eu acho que, por exemplo, o sistema de cotas é uma ótima ferramenta para isso. As pessoas com cara de povo, filho de trabalhadores e trabalhadoras, estão chegando cada vez mais à universidade. Toda a formatura, eu me emociono quando eu vejo pessoas muito pobres indo, né, entregar o diploma para os seus filhos, para as suas mães, né? Às vezes é a filha que dá o canudo para a mãe e tal. Então, isso está acontecendo. Quando uma pessoa da periferia entra na universidade, ela não entra sozinha, ela entra com seus ancestrais, ela entra com sua família, ela entra com a sua comunidade. Isso está acontecendo, isso tem acontecido bastante. Para você ter ideia, mais de 70% hoje da UESB, dos alunos de graduação da UESB, são oriundos de escola pública. Isso não é um número pequeno, sabe? Então, já tem uma mudança aí que eu acho que vai repercutindo, inclusive na cobrança. Eu amo essa cobrança, porque esse é um assunto que talvez não fosse pautado antes. Então, essa necessidade de que a universidade seja mais popular, ela só é possível porque essas pessoas estão entrando na universidade, sabem que ela é boa e quer ela para mais gente. E vem se tornando realmente popular, né? Quando eu entrei, já existiam eventos que saíam da UESB
ia para a cidade. Uma mostra de cinema, Sim. eu acho que ela também talvez seja um exemplo até bem Sim, sucedido muito. disso, porque o público, em alguns dias de evento, eu percebia que era muita gente, às vezes, que nem era o público lesbiano, digamos assim, Sim, mas era um sim. público que aparecia lá. E outros eventos e projetos de extensão de outros também cursos. A gente fez o FUIC agora, né? O Festival Universitário Intercamp de Cultura e Arte. E, além de fazer lá, a gente fez um centro de cultura de Jequié, daqui de Conquista, né? E fez em escolas também. Então, tem um trabalho nesse sentido. Eu acho que um problema da UESB, ela não sabe comunicar bem. Assim, Sim. ai, desculpa, Ascom, mas assim, não é só a Ascom, não. A gente trabalha tanto nas coisas que a gente faz, e eu tive alguns congressos agora e vi como o que o pessoal mostra em slides lindos, eu falo, gente, a gente já faz isso e a gente não está falando para ninguém, né? Então, A divulgação é comunicar importante. melhor. Uhum. Bom, vamos entrar agora no meio um pouco mais político, viu, Drica? Vamos lá. Mas assim, a gente não vai perder o foco da cultura e nem da arte. Uhum. Eu gostaria de saber como a senhora... Não, melhor não. Como você avalia a gestão da prefeita Sheila Lemos aqui em Vitória da Conquista? Sincera, simpática ou solidária? Ah, você que manda. Ah, Olha, eu considero desastrosa. Realmente, assim, olha que eu sou oposição, né? Eu sou uma mulher de esquerda, né? Eu sou uma mulher militante do Partido dos Trabalhadores. Meus pais fizeram parte da fundação do PT em São Paulo, na década de 80. E eu não tenho o menor medo, né, de falar isso. É importante, eu acho, a gente falar das nossas convicções. Mas, ainda assim, né, na reeleição de Erzen, que eu lamentei muito, e no seu falecimento, com a assunção de Sheila, eu torci por ela, porque eu sou mulher feminista, né? E eu torci, eu te juro que eu torci. Assim, primeiro porque eu torço pela cidade, né? É muito melhor que a cidade esteja bem, independente de quem esteja no poder. E porque ela é uma mulher, e eu sei que não seria difícil, né? Mas, infelizmente, assim, né? Eu acho que os resultados da gestão, e aqui eu estou falando como pessoa, Adriana Amorim, tá? Sim. Eu acho que eles fizeram muito mal à cidade em vários pontos de vista, sabe? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista do capital social, do capital cultural, mas, sobretudo, na autoestima da cidade. Eu trabalho com o simbólico, né? Eu acho assim que Conquista vinha num crescente de se compreender, e não é essa coisa de Suíça baiana ou de ser uma capital, não é nada disso, assim, mas eu acho que a gente, me pareceu, quando eu cheguei aqui, que a gente tinha muito orgulho da cidade, sabe? Você pegava um transporte público sem problemas, não era humilhante pegar um transporte público como é hoje, assim, sabe? Eu acho. Então, eu acho que a cidade ela decaiu muito, sabe? Assim, as ruas, você não tem mais uma faixa de pedestre bem sinalizada, sabe? Você tem uma cidade suja, uma cidade feia, sabe? Eu trabalho com beleza, assim, né? Beleza no sentido estético. Então, é uma cidade que você olha e duas coisas que eu acho que sinalizam que uma cidade ela está assim em nível de empobrecimento da autoestima. Assim, eu acho que o transporte irregular, que foi regularizado. Então, eu acho que uma cidade do porte de Conquista não tem condições de ter um transporte por van. Isso é um avilte à nossa cidade. Tem que ter um transporte de ônibus de qualidade. Eu acho que... E tanto é que, assim que a Erzen assumiu, na semana seguinte, a cidade foi tomada por vans. E eu acho que isso foi um primeiro sinal da decadência da cidade. E o segundo, de animais soltos na rua. Né? Assim, para mim, a marca de cachorros soltos na rua é a marca de Conquista está à deriva, sabe? Então, eu acho isso muito triste. Mas, o pior de tudo, para mim, é a cultura. Eu que sou fã de Xangai, fã, assim, fervorosa de Xangai, de sua obra e tudo, eu lamento muito, porque eu acho que a gestão dele, infelizmente, é muito omissa, sabe? Porque são questões que estão aí para serem debatidas com a comunidade. O Teatro Carlos Jeová fechado é uma vergonha, faz um mal para a cidade, sabe? De todos os pontos de vista que se olhe. Né? Eu acho que infelizmente, é uma gestão desastrosa. Você falou no Teatro Carlos Jeová e... É pauta aqui do nosso bate-papo agora. O que seria, assim, uma sugestão, talvez, para um melhor aproveitamento do espaço, né? Para que não se perca também, não só na questão da memória, né? Do que ele já foi palco, mas para o futuro, do que ele pode ser ainda. O que tem que ser feito é as pessoas respeitarem a cultura, entenderem o lugar da cultura. Porque, assim, você pega verba da cultura e usa no transporte, não há dica que eu posso dar aqui que vai resolver. Entendeu? Assim, eu tenho várias dicas para dar, mas nenhuma vai solucionar se você não leva a sério isso. Se você, para mim, tinha que botar na cabeça, o Teatro Carlos Jeová não pode fechar nunca. Isso, para mim, tinha que ser um ponto pacífico. Como ele vai se manter aberto, aí vem depois, entendeu? Quando as pessoas elas aceitam que um teatro daquela envergadura histórica, simbólica, seja fechado,
Aí pode tudo, entendeu? Num cenário desse, pode tudo, sabe? Assim, há várias possibilidades daquilo ali estar funcionando. Nem é caro, gente, nem é tão caro, sabe? É uma questão política mesmo, é uma questão assim que você vai minando as forças que estão ali. Por que que aquele teatro está fechado? Porque aquele teatro recebe e congrega uma série de representantes de uma juventude pobre, negra, LGBTQIA+, e que se reuniam muito ali em ações da Casa Azul e de outros grupos, né, que nasceram ali. Então, você não olhar para aquele lugar, tem alguma coisa de desleixo, mas tem alguma coisa, eu acho, também de assintosa, assim, sabe? De nós não vamos permitir ninho de artista LGBT e tal, entendeu? Então, por que... Enfim, é muito doloroso para mim falar disso, entendeu? Porque o Teatro Carlos Jeová é uma pérola da nossa sociedade, assim, e está completamente abandonado. E, assim, não há, gente, nenhum constrangimento. Não há uma resposta. Parece que esse assunto não existe. Parece que a gente não existe, sabe? É muito triste. Um teatro centro da cidade, bem localizado e que poderia estar servindo de palco para a cultura da cidade. Exatamente, para a produção, sabe? Ele é muito estimulante do ponto de vista da produção. Ele é pequeno, ele é um formato semi-arena, sabe? Ele é aconchegante, ele é no centro da cidade, ele é popular. Então, assim, na Casa Azul, por exemplo, a gente sempre lotou ali, a gente chegou a lotar, inclusive, o Centro de Cultura, porque a gente faz com jovens, e aí as famílias vão assistir. Isso é de uma revolução, gente. Assim, as vozes dos jovens que estão fazendo os cursos vão assistir, vão ao teatro, veem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos sendo felizes, fazendo o que gostam, se descobrindo, sabe? E, assim, a arte não é para quem quer ser artista e ganhar Oscar só, sabe? A experiência artística, ela é para quem quer se compreender como um ser humano, sabe? Outro ponto aí, não na questão da arte também, né, digamos assim, é um evento que anualmente existia na cidade, era o Natal da Cidade, né? Uhum. Que esse ano já foi anunciado que não vai ter mais, e era um ponto de encontro de diversidade de ritmos e músicas nacionais e Sim. também locais. Sim. Como fica, assim, para uma pessoa que milita, né, na Uhum. questão cultural, perceber que esses eventos, até que a gente cresceu, né, vendo Conquista, Sim. e agora estão um pouco se perdendo, digamos assim. Olha, que bom que você fez essa pergunta, viu? Te agradeço demais, Wilson, porque, assim, o Natal da Cidade é um ponto muito forte da cultura de Vitória da Conquista. E olha como é importante a gente compreender as lutas que nas quais a gente entra, né? Quando a gente estava ali no governo Guilherme e Zé Raimundo, e a gente tinha o Natal da Cidade, vieram pessoas para essa cidade como Milton Nascimento, Gal Costa, aí vocês podem me ajudar, Fagner, né? Teatro Mágico, na época Teatro que Mágico, Zélia Duncan. Então, assim, nomes top, de né? Fagner, eu fui lá no dia. Eu tava. Eu acho que é o maior público, né, até hoje. Não sei se Teatro Mágico bateu. Eu fui em muitos, e tal. mas eu acho que Fagner tem uma memória muito coisa, assim, afetiva da subida ali, assistindo. Vamos falar assim, né, do ponto de vista da qualidade que era dada, assim, né, e eu fico até arrepiada de falar disso. Como agregava a região, né, daqui da Bahia e do norte de Minas. Também, né? Não, economicamente, pelo amor de Deus. E aí, qual era a crítica que as pessoas faziam, né? Eu acho importante criticar, mas a gente tem que ajudar também, porque às vezes uma coisa que a gente fala, a gente tá dando um tiro não é no pé, não, é no próprio peito. Assim, por quê? Falavam que era investido muito dinheiro em artistas de fora, que era melhor investir só investir em artistas locais. Vamos lembrar que tinha também o projeto Por Isso Que Eu Canto. Então, por exemplo, um artista que hoje se chama Coral e que à época era Felipe Sampaio, ele se apresentou, que é uma grande amiga. Ela se apresentou antes de Milton Nascimento, por exemplo. Então, ela teve acesso a um público de mais de quantas pessoas tinha ali? 300 mil pessoas, 30 mil pessoas? Eu não faço ideia de número assim, né? Aí, então, além de trazer essas pessoas, que eu vou falar disso já, tinha um investimento, sim, nos Ternos de Reis, e tinha um edital, e tinha um concurso, e tinha um investimento na produção local. E você levava o público que ia assistir Milton Nascimento, assistia também um cantor local. Isso é estratégia, isso é produção cultural. Então, e outra coisa, isso é inclusão cultural, gente, porque quem reclama? Quem pode pegar um avião e ir assistir Milton Nascimento em BH, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro? Você trazer um artista dessa envergadura pagando o valor que ele merece.
tem que pagar caro mesmo, gente. Um ator da envergadura, um artista da envergadura de Milton Os Nascimento. cachês hoje em dia Então, também, gente, né? é um investimento inteligente, é um investimento alto. Você tem que ter muita autoestima para bancar um negócio desse. E Conquista merece os artistas que as gestões de Guilherme e Zé Ricardo trouxeram. Raimundo trouxeram para cá. A gente merece isso. Beleza. Aí, a parte artística detonava esse projeto, dizia que era um projeto pontual, e não era, gente. Era um projeto de formação de público, era um projeto economicamente muito viável e era um projeto de inclusão, porque eu tenho certeza que boa parte da população de Vitória da Conquista jamais teria visto Gal Costa, Milton Nascimento, Clube da Esquina, Loborges e tantos outros, Zizi Posse, se tivesse que viajar e ver essas pessoas na capital. Então, por que a gente aceita que as capitais têm direito a artistas dessa envergadura, que têm uma importância, e a gente não? E outra coisa, aí, tão logo mudou-se a prefeitura, fez com base nesse discurso extremamente falacioso de que agora a gente vai investir no artista local. Aí eu fui assistir show de Ana Barroso, minha grande amiga, de Luiz Aldaz, na Praça do Boneco, e tinha 15 pessoas. Entende? Não era muito melhor se ela tivesse se apresentado para as 30 mil, 300 mil, não sei, lá de Milton Nascimento? Para ela, não era melhor para ela? Então, gente, não é política cultural, não é fácil, não é simples, é complexo. Aí, quando a gente for dar aquelas opiniões assim, vamos tentar perceber, será que é isso mesmo? Mas fala mesmo, o Instagram está aí, é para falar, e a gente vai lidando, a gente que está beirando 50 vai lidando com isso, né? E nós do interior baiano vamos pautando tudo que tá rolando. Eu sei, vocês disseram que eu podia ser sincera. Bom, a gente já tá chegando a quase o final do nosso Sinceridade não pode faltar agora. Ai, meu Deus, tem mais? Oh, meu Deus. Jesus Reta final, viu, Os calma. melhores quadros agora, ó. É mesmo? Uhum. Bom, a gente tá chegando quase ao fim, mas antes a gente tem umas perguntinhas que são interessantes, que a gente faz para todos os nossos convidados, que não ia ser diferente com a senhora. Bom, Com quem? Com você, com você. Bom, a gente já falou sobre Sheila aqui e eu gostaria que você desse uma nota para a gestão dela de 0 a 10 e uma breve justificativa por essa nota. 2. Porque eu acho que ela não foi bem sucedida economicamente, né? Eu acho que temos um rombo aí de uns empréstimos, né? Porque não teve nada de arrojado, não teve nada de feminino na gestão dela, que era a única coisa que eu esperava, assim, né, em ser uma mulher nessa prefeitura. Eu entendo que também não deve ser fácil para ela, né, tá num vespeiro de homens cruéis e tradicionais e amargurados e hipócritas. Não deve ser fácil para ela estar ali também. Só que eu acho que, infelizmente, ela se aliou a eles. Né? Talvez se ela tivesse se aliado minimamente aos artistas, que são tão plurais do ponto de vista do gênero, né? Se ela tivesse se ancorado na força feminina, eu, que sou oposição, teria ajudado ela, sabe? Assim, eu acho. Eu sei que ela não está pedindo minha ajuda e não precisa dela, mas assim, eu acho que ela poderia ter feito a diferença por ser, eu não sei se ela é a primeira mulher a ser prefeita de Vitória da Conquista. A mãe dela assumiu durante o período, sim, mas não do ponto de vista... de uma gestão completa, né? E eu acho que ela vai passar, assim, sem grandes marcas por ter sido a primeira mulher, né? Mas também não me assusta, porque ela é uma mulher do comércio, né? Então, a gente está falando do ápice aí do capitalismo, então, o pensamento do capitalismo, e também ainda vinculada a uma questão cristã extremamente ortodoxa, cruel, eu acho, e equivocada, né? Da visão de Cristo, assim. Então, por tudo isso, eu dou um generoso 2. Nota dada. E justificada, que é o principal. Não adianta somente só dar nota sem dar justificativa. Oxe, é boa a justificativa, Will. Bom, vamos lembrar o pessoal de casa, né? Antes Sim. da gente começar o nosso segundo quadro, que notícia é com o Interior Baiano, tá? E se você quer informação, quer ficar por dentro de tudo, é só você ir no nosso portal, tá? interiobaiano.com.br. Isso e aí. também acompanhar nas redes sociais, Nas redes sociais. Quem tá acompanhando pelo YouTube, se tiver no celular, você termina a entrevista e depois você vai lá. Não sai da entrevista agora, não. Mas quem tá assistindo pelo computador, pega o celular e entra no Instagram, Interior Baiano. Por quê? Porque o Instagram é onde a gente reúne as chamadas para as matérias que estão no interiobaiano.com.br, a maioria das matérias, digamos assim, e os cortes. Então, se você quer saber essa nota, tem lá. Você quer saber um bate-bola que vem daqui a pouco? Vai ter no Instagram. Então, assim, tem tudo. Tem os destaques, os stories sempre tem alguma coisa legal, muito vídeo interessante para você Novidade assistir. também, né? Que a gente tá vindo com novidade no Interior Baiano. E aí, as novidades, se você abrir no feed agora, você já vai ver. Sim. Então, Então, não perde tempo, já vai lá no nosso portal, nas redes sociais e confere tudo. confere tudo. Bora voltar? Bora. Bem, Drica
Já tô chamando do jeito certo, tá vendo? Tá bom, E já era, peguei. Drica, é o seguinte, nós temos um quadro que a gente encerra o Interior Baiano com esse quadro. Ele é um bate-bola. Nós temos aqui 8 nomes que são ligados, de fato, à política e ao contexto de Vitória da Conquista, estadual também, nacional também. E o que acontece? Nós pedimos que você defina cada um desses nomes com uma palavra. Ou, se por assim achar, uma breve frase. Mas a gente... É uma colher de chá que a gente dá essa breve frase, mas nada que vá desenrolar muito não, para não fugir do contexto aqui nosso, da nossa dinâmica, digamos assim. Tá bom. Eu vou começar, né? Pode começar. Eu Ele gosta, ele adora esse quadro. gosto. Primeiro nome, tá de boa. Primeiro nome, Jerônimo Rodrigues. Pegou, tá vendo? Pegou. É um desafio. Segundo nome, ACM Neto. Credo. Zé Raimundo. Passado, presente e futuro. Sheila Lemos. Desperdício. Valdenor Pereira. Esperança. Washington Rodrigues. Desconheço. Jair Messias Bolsonaro. Me recuso. Luiz Inácio Lula da Silva. Humano e sagrado. 8 nomes. A gente podia aumentar essa Tá lista. vendo? Só ali outro. Mas como é que diz? Se saiu bem. Definiu os 8 nomes. Não ficou em cima do muro, então tá ótimo. Mas, E, olha, 2 coisas que eu faço bem, modéstia à parte. Improvisar, porque eu trabalho com improviso, então Sim. eu faço muito jogo, né? E assisto Tata Werneck muito. Maravilha. Maravilhosa. E não fico em cima do muro. Nunca. Pronto. É isso Maravilha. mesmo, viu? Só uma adendo antes de terminar. Ela falou das novelas no início. Eu queria bater um papo sobre aquilo, porque novela. Agora sim, parei, né? Recentemente a gente tem Parei tempo. Você vai também. chegando em casa e vai cansando e vai olhando e fala: gente, vou dormir, não vou mais. Mas já assisti muita novela, viu, gente? Pense numa pessoa aqui que pegava de 5 horas da tarde de malhação até as 22 horas, eu tava lá. Faz parte da nossa Constituição. Novela e futebol realmente faz parte. Assim, sim. o brasileiro é feito por esses 2 elementos simbólicos, culturais, são fortes, né? Drica, a gente só tem que agradecer essa participação aqui no podcast Interior Baiano. Foi um prazer voltar para bater um papo sobre desmembrar outros temas que estão aqui, Sim. temas que também faltaram nesse bate-papo, porque, gente, Tema gente que não falta, né? é isso, assunto é o que não vai faltar, porque o pessoal sabe, a gente mantém uma dinâmica, uma linha aqui de tempo para também deixar o convidado para guardar assunto também para as próximas Pra voltar, a oportunidades. gente convidar, né? E Massa. muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Assim, queria, né, parabenizar, celebrar a existência desse produto interno, bruto, insensível e lindo, né? E assim, que eu acho que tem uma coisa muito boa dessa coisa das redes sociais também, que a gente tem consumido cada vez mais produção, né, local. A TV UESB tem crescido muito nesse sentido, o curso de cinema, né, atua muito na produção de audiovisual. E eu acho muito legal, muito lindo, assim, que a gente tem visto a cara da gente, as notícias da gente, né? E já vou seguir, não conhecia, confesso, mas também eu tenho andado afastada de notícias, porque a maioria que chega é notícia ruim. Por favor, não encha o site de vocês de notícia de morte, porque até o Jornal à Tarde hoje parece, né, um obituário, assim, e eu fico muito feliz sempre, né, de uma nova ferramenta, assim, de comunicação. E para o pessoal que segue vocês, queria, né, aproveitar o assunto do jornalismo e um convite, assim, né, desconfie de tudo, né? Então, assim, tudo isso que eu falei ao longo da entrevista diz respeito um pouco, assim, a não compartilhe logo, não compre essa ideia logo, né? Assim, desconfie, tente ouvir alguém que é contrário, tal, desconfie de mim, inclusive, sabe? Sobretudo de mim, né? Porque sou essa pessoa que sou, né? E eu acho que o problema é que a gente está reproduzindo muito, assim, sem pensar muito, né? E às vezes a gente maltrata muito a imagem que a gente tem da nossa cidade, né? A nossa cidade é linda, a nossa cidade está tentando acertar, nossa cidade tem um histórico, sim, de exploração, né? De genocídio,
genocídio, mas ela é a cidade que a gente tem, assim, historicamente. O nosso país, o nosso continente, ele tem a marca da colonização, né? E a gente precisa resolver isso, esconder isso não vai nos ajudar, né? Então, desconfie de tudo e assim, desconfiança e afeto, né? Assim, eu acho que a melhor forma de fazer política é querer bem. Eu quero muito bem de Sheila Lemos e algumas pessoas que estão com ela, porque eu gostaria muito que essas pessoas tivessem uma relação melhor com a população pobre que sofre e tudo, né? Então eu desejo tudo de bom para ela. Bom, o assunto é que não vai faltar quando a gente chamar ela de novo para bater um papo com a gente. Mas muito obrigada, viu? E seja bem-vinda em próximos podcasts, tá? Mas a gente encerra aqui hoje com vocês, tá? Então até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.